O filme do Eragon é melhor do que o livro. Eu sei que esse não é o filme, é o jogo de PlayStation 2, isso tem tudo a ver, e até o final desse vídeo eu vou te convencer de que o filme é melhor que o livro. Vamos lá. Eu sou muito fã de Eragon. Eu sempre fui, desde a primeira vez que eu vi o trailer do filme no cinema. Foi em 2006, eu tinha 10 anos de idade, eu fui ver algum outro filme, não sei se foi Zatura, e eu lembro que eu vi e eu pensei, cara, me lembrou Coração de Dragão, aquele filme que passava na sessão da tarde. Eu adorava Coração de Dragão. Eu pensei, caramba, vai ter outro filme de dragão? Que legal! E aí eu fiz questão de ir pro cinema ver, assistir o filme, e me marcou tanto que quando eu tava lá no Canadá, eu fiz questão de comprar o jogo do PlayStation 2, porque foi um dos jogos que eu mais joguei quando era criança, por conta do filme, porque eu era muito fã do filme. E eu fiz questão de comprar, trouxe do Canadá pro Brasil. E na época, eu lembro que a minha madrinha foi a primeira pessoa que me deu dinheiro, assim, ó, toma dinheiro, faz o que tu quiser com dinheiro. E a minha decisão foi comprar o Eldest, que era o segundo livro, porque eu gostei tanto do Eragon, que eu queria saber o que acontecia na continuação da história. Eu queria saber o que vinha depois. E como eu não sabia se ia ter filme, eu comprei o livro. E aí depois eu li o Eragon. Olha só, o primeiro eu li o Eldest. Eu nunca cheguei a terminar o Eldest. Eu li tipo 80% do Eldest. Aí eu comprei o Eragon em português na época. Aquelas edições baratinhas da Roku, sabe? Que era papel bem fininho, assim, a capa e aí o papel dentro era branco. Tinha a versão chique, a versão cara, que era a versão do Eldest que eu tinha, que na época custou R$50. R$50 em 2006 era dinheiro, viu, menino? E aí, quando eu chego no Canadá em 2023, achando que eu ia morar lá, primeira coisa que eu faço é comprar Eragon, versão de luxo, capa dura, foi $40 canadenses, né? Converte aí, dá uns cento e tantos reais. Fiz questão de comprar o livro. E aí deixei na estante e li agora. Finalmente, em 2025, eu recriei o hábito de leitura, li, e eu me decepcionei um pouquinho com isso aqui e caiu a ficha de que talvez o filme do Eragon, eu vou ficar mostrando o jogo na falta de coisa melhor pra mostrar. Talvez o filme seja melhor. E eu vou te explicar o porquê agora. O Eragon, ele me inspirou muito quando eu tinha 15 anos, porque o autor, muita gente fala que o Christopher Paolini, ele escreveu o Eragon, cadê a fotinha dele aqui? Ele escreveu o Eragon com 15 anos de idade, isso é mais ou menos verdade, tá aqui o Christopher, ixi, não dá pra ver direito, dá pra ver, né, preto e branco e tal. Dizem que ele escreveu esse livro com 15 anos de idade, isso é uma meia verdade, por quê? Ele começou a escrever com 15 anos, mas ele não terminou com 15, ele terminou alguns anos depois, então o que a gente leu aqui não foi o que ele escreveu com 15 anos, tem muita coisa que ele escreveu com 15. Ele criar o universo, eu acho lindíssimo o mapa de Eragon. Eu lembro quando eu comprei o livro, abri isso aqui e vi pela primeira vez, eu fiquei, meu Deus, que legal. Eu nunca tinha lido Seus Anéis, não sabia o que era, eu tinha 10 anos de idade. Então me respeita. O Eragon foi o primeiro contato que eu tive com literatura fantástica, estilo medieval, enfim. E aí, eu vi que ele criou as línguas, aqui atrás tem, né, como é que diz, uma bibliografia não, tem as traduções da língua antiga que ele criou durante o livro, pra você ver o que aquelas frases querem dizer, e tudo isso me encantou demais, então eu achei tudo muito rico, tudo muito vasto. Quando eu li com 15 anos, eu achei Eragon sensacional, era um dos meus livros favoritos. No meu longa-metragem, o Código Cicada, tem uma personagem, que o nome dela é Arya, que é a elfa do Eragon. Então assim, eu sempre gostei demais de Eragon, e eu sempre gostei do filme também. As pessoas eu via depois, assim, quando a internet se expandiu, eu via o pessoal falando que o filme era ruim porque o livro tinha mais coisa, que no livro acontecia isso diferente, que no livro aquilo era mais aprofundado e tal. E eu, beleza, eu tinha lido o livro na época, mas eu falava, eu ainda gosto do filme. E aí depois que eu comprei esse livro no Canadá e resolvi ler esse ano aqui no Brasil, né, caíram várias fichas que quando você tem 15 anos de idade, talvez você não tenha a percepção de notar essas coisas, ainda mais depois de tanta bagagem que eu adquiri, tanta experiência que eu adquiri com escrita, com roteiros. Eu estou terminando de escrever meu primeiro livro, e eu já escrevi 3 longas-metragens, então assim, dois deles foram gravados, então assim, e um deles, o terceiro quase foi financiado, a gente não conseguiu financiar, que era o longa-metragem do Sistema Isolado, pra quem me conhece mais. E aí, depois de tanta bagagem acumulada, eu fui ler o Eragon e eu percebi várias coisas que eu não tinha percebido antes. Primeiramente, dá pra perceber muito que é um livro escrito por alguém com menos de 20 anos de idade, não pela escrita não ser rebuscada, mas por certos aspectos da história. A primeira coisa que me incomodou lendo Eragon, e de antemão quero deixar claro, continuo amando isso aqui, quero ler o Eldest agora pra valer, quero terminar de ler o Eldest, quero ler o Brisingr, quero ler A Herança. Mas o que me incomodou nesse livro especificamente é o quão repetitivo ele é. O primeiro e o terceiro atos, eles são muito bons, são muito instigantes e são muito bem escritos e estimulantes, são empolgantes. Mas o segundo ato, que é o grande grosso desse livro, que tem quase 500 páginas,
é muito repetitivo. Então a gente tem a mesma lógica se repetindo de novo, de novo, de novo a cada capítulo. Então, o Eragon e o Bronn chegam numa cidade, tentam ficar escondidos ali, colhem informações, são descobertos, fogem, cena de luta com os Razak ou os Zergos, eles chegam, derrotam os caras, chegam em outra cidade e o ciclo se repete. De novo, de novo, de novo, de novo, até chegar no terceiro ato. E a impressão que dá é que esse livro, se ele tivesse 200 páginas, ele seria perfeito. E eu acho que é isso o que o filme acerta tão bem. Ele condensa toda essa história do Eragon em 1h40 ou 2 horas mais ou menos. É menos de 2 horas o filme, né? De maneira muito sucinta. Ele deixa só as informações que realmente são importantes. E digo mais, ele melhora cenas e certos desenvolvimentos que o livro não é muito legal. Por exemplo, spoiler, pô, Eragon já tem um tempinho, né, gente? Vamos lá. O Bronn morre, né? O personagem do Jeremy Irons, esse carinha aqui. Ele morre. Ele é o tutor do Eragon, é toda a jornada do herói, o tutor geralmente morre em algum momento. Ele morre. No filme, a morte dele é muito mais honrada, digamos assim, do que no livro. Eu digo o momento da morte em si, tá? No livro, ele tá conversando com o Eragon, ele já tá ali, às vias de fato, praticamente, e ele literalmente vira o rosto pro lado e morre. É muito qualquer coisa. Ele é um personagem muito importante do livro e do filme, e ele morre de qualquer jeito. Eu achei muito banal a forma como ele morre. No filme, ele morre de uma maneira muito digna. Eu não lembro agora quem fala, se é a Arya ou se é a Saphira, que fala assim, deixa ele morrer, deixa ele ter os seus últimos suspiros, os seus últimos minutos de vida, honrados como um cavaleiro de dragão. E aí a Saphira alça voo, tá certo essa expressão? Eu sempre repeti essa expressão, mas enfim. Ela zarpa, sei lá, com o Bronn nas costas dela, montado nela, e ele com um sorriso no rosto abraça ela e juntamente ele abraça a morte. No filme é muito mais bonito, é poético até. No livro ele literalmente vira o rosto pro lado e morre. E quando eu li isso recentemente eu falei, peraí, a morte do Bronn é melhor no filme do que no... Pera lá, vamos continuar lendo. E aí eu continuei lendo. E eu acho a área do filme muito mais aprofundada e desenvolvida do que no livro. E é porque o livro, olha o tamanho do livro. E o filme tem 1h40 e 1h50. Em que aspecto? O filme faz uma alteração em relação ao livro, que é a Arya, quando o Eragon resgata ela está totalmente apagada. E ela permanece apagada até eles chegarem nos Varden, que é aquele grupo guerrilheiro, enfim, os rebeldes, a Aliança Rebelde, que o Eragon é um Ctrl-C, Ctrl-V do Star Wars, né? Quando eles chegam lá, ela ainda tá desacordada. No filme, ela tá acordada o tempo todo, ela estava interagindo com Eragon o tempo inteiro. Então a gente conseguiu conhecer muito mais dela e a relação entre os dois é introduzida antes, a gente consegue ter uma relação com ela, não muito tempo, tá? Mas acontece, no livro não rola. E aí no livro, ela aparece literalmente, a interação dela com Eragon é nas páginas finais do livro. Pouco antes da batalha final, e é uma cena muito legal. Ela chega tocando terror no treinamento do Eragon, achei irada a cena dela, mas só. E depois disso temos a batalha final, que tem 5 páginas, de novo, olha o tamanho do livro. Foram muitos capítulos do Eragon e do Bronn fugindo de cidade a cidade, para no final você me dar 5 páginas de batalha final, senhor Christopher Paulinho, tá bom? Eu falo como se eu não tivesse gostado, mas eu gostei do livro, tá? Mas assim, podia ter sido muito melhor. E no filme, a batalha final do filme é muito irada. Ou vai dizer que você não achou iradíssimo o Durza montado num dragão feito de sombras. Ele é quase um anti-Eragon, sabe? Ele é tipo o Venom do Homem-Aranha, sabe? Eu achei isso... Todo vilão que é meio Venom, assim, que ele é o lado sombrio do herói, é muito legal. E o Durza, no filme, ele me parece muito um anti-Eragon, sabe? O filme, ele até faz uma coisa que eu lembro que quando eu li o livro, em 2009, quando eu tinha 15 anos, o Eragon, eu percebi que o Galbatorix, ele não aparece em nenhuma cena do livro, ele é só mencionado. E eu acho isso muito interessante como o filme também corrige isso. Tem várias cenas do Galbatorix. Eu acho a retratação do Galbatorix no filme genérica, superficial, e aí sim, o filme tem vários defeitos, tá? Não tô dizendo que o filme é perfeito. Mas eu acho que tem vários outros aspectos no filme que são bem melhores. A própria batalha final, a relação entre o Eragon e a Saphira é muito bonita. Apesar do ator na época do Eragon estar no começo de carreira e ele não ser muito bom, tá? Mas eu acho a caracterização dele, a escolha física do papel pra ele, muito acertada.
Eu acho o elenco todo, como um geral, assim. O Murtag é perfeito, né, gente? Convenhamos. Ele é o Murtag. Não tem como ler os livros hoje e não imaginar o ator, com todo respeito, tá? Eu acho. Eu li o livro de novo agora, visualizando o ator que fez o Murtag, porque ele é muito bem caracterizado. E isso no livro é melhor. O Murtag é muito mais aprofundado no livro do que no filme. No filme, inclusive no livro, ele se junta ao Eragon na jornada dele enquanto o Bron ainda está vivo. O que é muito interessante. Ou, mas eu acho. E agora eu não lembro. Eu li recentemente, já esqueci. Mas se não me engano, ele se une ao Eragon enquanto o Bron tá vivo. Me corrija nos comentários se eu estiver errado. Mas ele tem muito mais tempo aqui no livro. Ele tem muitos diálogos com o Eragon. Ele se desentende com o Eragon. O Eragon vai aprendendo aos poucos a confiar nele. É uma relação muito mais aprofundada no livro do que no filme. Isso aí eu tenho que tirar o chapéu. O livro é bem melhor, tá? Mas é isso, eu acho que a experiência do filme como um todo, ela é mais sucinta, ela é mais objetiva, ela corrige pontos que o livro realmente deixa muito en passant, mas o livro tem todos os seus méritos de ter sido escrito por um rapaz tão jovem. Ok, beleza, ele não escreveu com 15 anos, mas caraca, bicho, ele escreveu isso aqui com menos de 20, é impressionante. É impressionante ele escrever tudo isso com a riqueza de universo que ele construiu aqui com menos de 20 anos. É impressionante. Vou ler o Eldest, e quem sabe eu trago uma opinião aqui, não sei, porque no Eldest não tem filme, né? E esse canal é canal de cinema. Enfim, esse aí. Eu queria falar do Eragon aqui no canal. E também porque eu li o filme, tem o filme, né? Então, enfim. O que é que você achou da minha opinião? Você concorda, discorda? Comenta aí embaixo. Quero saber o que é que você achou. Um forte abraço e vida longa ao cinema.